meus amigos, mais um episódio do podcast Conversa à Direita. Aqui, claro, recebendo sempre convidados especiais com assuntos edificantes, assuntos que são importantes para toda a sociedade. Esse é um podcast que tem total Conversa à Direita com o vereador Raif Matos, aqui de Manaus, do PL, e através do seu trabalho parlamentar e as pautas, melhor dizendo, que defende, traz os personagens que são totalmente envolvidos com esses temas e compartilhar todos o seu conhecimento com a sociedade. Mais um episódio aqui do seu Conversa Direita, que recebe hoje a doutora Flávia Ribeiro, que é do CONEM, é o Conselho Estadual de Políticas Entorpecentes aqui do estado do Amazonas e da capital. Olá, vereador Raif Matos, mais um episódio do Conversa Direita. Olá, Jackson Nascimento, é um privilégio, satisfação imensa poder ter esse segundo episódio da nossa conversa com a família Manauara, conversa à direita, sempre no compromisso de levar a verdade e a boa informação. Doutora Flávia, seja bem-vinda aqui ao Conversa à Direita. É uma grande honra poder ser convidada para fazer parte desse diálogo, dessa conversa, que com certeza será muito edificante para quem consome o nosso podcast à direita. Conversa à Direita. Conversa à Direita, exatamente. Raif Matos. Flávia, a maconha, ela é, sem sombra de dúvida, o início ali das drogas ilícitas, né? Nós temos drogas lícitas, temos aí as drogas ilícitas. E a maconha, ela é o início de tudo ali, né? Inclusive, muitas drogas já têm a maconha ali misturada, né? Tem a maconha ela pura, tem a maconha misturada com outras químicas, mas a maconha em si, ela é o caminho inicial para muitos jovens, né, que são introduzidas nesse meio. Como é que está o número hoje no estado do Amazonas no que diz respeito a pessoas que realmente têm esse problema do vício da maconha? Então, Raif, é um tema muito delicado, né? Nós sabemos que não é novidade em nenhum local do mundo o uso abusivo e também nocivo, não só da maconha, mas também de álcool e outras drogas. E o número, com certeza, ele é muito alarmante. Ainda não saiu os novos índices desse ano, de 2025, né? Porque nós esperamos uma pesquisa do Escritório Mundial de Drogas e Crime, que é o UNODC, é ele que faz esse levantamento do uso de todas as drogas em questão mundial. Então, não tem como ele dar uma resposta com relação a quantitativo, mas com certeza tem sido cada vez mais alarmante esse uso. A gente vê aí pelas ruas, a gente vê pelas denúncias que nós recebemos e também pelas demandas que nós recebemos das próprias escolas, das instituições de ensino, e com certeza é uma coisa que a gente tem que se preocupar. A maconha ela está espalhando cada vez mais em todos os níveis sociais aí, em todas as classes sociais. Sabemos que tem uma turma, Jacques, que tentam aí de alguma forma romantizar o uso da maconha, né, de forma recreativa. E a maconha ela é viciante, começa aí nesse uso de uma forma recreativa, ali tirando até sarro da cara um do outro, não só para relaxar, mas isso vai se agravando, né? Existem alguns dados sobre o impacto recreativo nos ambientes urbanos, no que diz respeito a logradouros públicos, enfim, a parques, a praias. Existe algum dado referente a esse impacto recreativo? Olha, com certeza tem. Inclusive, eu trago uma novidade de que, dentre todas as substâncias, a maconha ela é a droga que mais tem evidência científica de associar o desenvolvimento a quadros, por exemplo, de esquizofrenia. Olha só. Então, é uma coisa que, para muitos, não existe, né? Não é possível.
E aqui em Manaus tem aumentado, né, o índice de esquizofrênicos, pessoas com problemas retardos mentais na rua. Recentemente, Jacques, nós tivemos até um acidente, né, de um esquizofrênico ali na rua, empurrou uma senhora e ela veio a óbito, olha só, né? Então é um dado muito importante e alarmante, né, Flávia? Fora que a maconha, ela também já é comprovadamente, né, que nós podemos considerar que ela é a droga mais popular depois do álcool e do tabaco e do cigarro. Então, por aí a gente já percebe e até mesmo condiz com aquilo que você dizia no início da nossa conversa, de que por ser uma droga que é muito usada como meios recreativos, né, que é uma droga que é inofensiva, então ela meio que vai chegando ali por pouco e aí quando você percebe ela já te causa grandes consequências. Afeta, sem dúvida nenhuma, os comportamentos, os reflexos, a cognição, né? Realmente a pessoa fica fora de si e isso pode trazer algum problema ali para algum cidadão que esteja ali por perto, né? Num parque, numa praia. Tem pessoas que fumam esse entorpecente, se utilizam desse entorpecente, fica violentos. Outros só ficam rindo, mas outros São várias ficam reações, né? várias reações. E a nossa preocupação é justamente o ambiente, o logradouro público, né? A família, os pais que estão ali com suas crianças, né? Usufruindo daquele momento ali de lazer e de repente se deparar com alguma pessoa transtornada e vir de alguma forma trazer algum tipo de violência para essa família, né, Jackson? Esse caso, por exemplo, envolvendo um cidadão esquizofrênico que empurrou uma senhora que tentava atravessar na Cachoeirinha, zona sul aqui de Manaus, que veio a óbito, ela foi atropelada por um veículo, né? São casos que não devem ser considerados isolados, até porque existem vários fatores para que isso ocorra. A maconha, por exemplo, é uma droga que é considerada de entrada. Muitos ascendem para a cocaína, para outras mais fortes. Que tipo de políticas o CONEM tem realizado? E também numa série de rede de conscientização na cidade de Manaus no combate à maconha. Primeiramente, eu gostaria de contextualizar, né? O CONEM, ele foi reestruturado, ele estava há 7 anos desativado, e no ano de 2023 nós tomamos, então, a missão de reativá-lo. Foi uma longa trajetória até, então, nós conseguirmos finalizarmos todos os trâmites, porque nós sabemos que é algo, assim, muito burocrático, e a partir de então, nós estamos aí na luta. No final de 2023, nós conseguimos nomear, então, os conselheiros, os representantes das cadeiras do conselho. E, a partir disso, nós começamos, então, a discutir as pautas mais urgentes, como a nossa reestruturação de regimento interno, aquilo que nos compete, aquilo que ainda não estava lá, mas que a gente gostaria que fosse feito pelo Conselho e, com certeza, melhorar e promover as políticas públicas sobre drogas é uma das nossas prioridades, né? De que outras formas a gente pode estar promovendo essas políticas públicas. Então, nós demos uma repaginada nesse novo regimento interno, que ainda está em tramitação, e em breve a gente vai estar aí lançando, né? E com certeza também, ainda esse ano, nós pretendemos realizar um evento para desenvolvermos o novo Plano Estadual de Políticas sobre Drogas, no qual toda a sociedade poderá participar. E dentro desse plano, com certeza, estão as coisas que a gente já está fazendo em meio a todo esse rebuliço todo, né? Que é a sensibilização nas escolas. A conscientização é muito importante, né, Com Flávia? certeza. Sensibilização nas escolas. Nós estamos disponíveis para todas as instituições de ensino do estado do Amazonas. Estamos também disponíveis para atender os órgãos públicos e privados do estado, todas as demandas que ocorrem de abordagem social, que a gente pode estar acompanhando, porque o CONEM ele também é um órgão fiscalizador. Então, ele também pode acompanhar todas essas ações. E também realizamos eventos onde nós podemos discutir melhores condições de políticas públicas, né? E com certeza está aí todas as drogas envolvidas, maconha, álcool, drogas e outras drogas. E com certeza também estamos aí discutindo, estamos dialogando também com parlamentares para que a gente possa também melhorar a questão de estrutura, corpo técnico e poder atender melhor a população.
Entendi. Bom, muito bom. O CONEM vem realmente como uma ferramenta, um braço, né, para ajudar a família amazonense. Eu creio que temos políticas públicas a nível federal, a nível estadual. Recentemente, eu fiz uma lei que proíbe o consumo da maconha, né, nos logradouros públicos aqui em Manaus. Recentemente, o STF nos deu a possibilidade de legislar na municipalidade a partir do momento que ela descriminalizou o porte, né, até o porte da maconha até 40 gramas, né? E aí deu a possibilidade dos municípios criarem uma lei para ter algum tipo de sanção administrativa, né, educativa, de caráter educativo, porque enquanto a pessoa está ali ainda, Jackson, naquele momento ainda de utilizar de forma recreativa, né, ele precisa de alguma forma ser reeducado, né, ser orientado. E aí quando tem uma punição administrativa, né, a pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de consumir esse entorpecente naquele logradouro público, né? E aí essa regulamentação, Flávia, Jackson, vai vir através da prefeitura, que pode ser unidades fiscais monetárias, pode ser trabalhos voluntários na comunidade, pode ser distribuição de cestas básicas, né? Para que realmente ele venha se conscientizar de forma educativa e não se utilizar mais desse entorpecente nos logradouros públicos e vinha incomodar outras famílias que estejam ali usufruindo daquele espaço público, né? Então, é uma política pública, Com certeza. né? Recentemente foi aprovado por unanimidade esse projeto de lei, está agora nas mãos do prefeito. Esperamos que realmente ele venha sancionar. Eu creio que a regulamentação, já estou fazendo inclusive uma articulação com o secretário municipal de segurança, o Alberto Siqueira. Ele ficou muito interessado, Jackson, Flávia, em regulamentar esse projeto de lei para que nós tenhamos ainda mais a sensação de segurança, né, e qualidade de vida, bem-estar nos logradouros públicos aqui na cidade de Manaus. Você acha que venha somar aí com o CONEM essa política pública, esse projeto de lei de minha autoria, Flávia? Com certeza, porque, imagina, o uso por si só de todas as drogas, o uso nocivo, ele pode trazer grandes consequências, não só de saúde pública, mas também de segurança, mas também de qualidade de vida. Então, são diversos cenários que podem ser literalmente ali atrelados a essa situação. Então, é importante porque você sensibiliza a sociedade de não só pensar em si mesmo, mas também no próximo, no outro, naquela pessoa que está ali apenas passeando na praça, né? Quer curtir e tudo mais, né? Então, com certeza, ela tem o seu valor, né? E nós esperamos que, de fato, seja aprovada até os últimos trâmites, né? Já vai ser uma lei que ela vai poder utilizar A lei, lá né? no CONEM, né, CONEM, em prol das exato. famílias amazonenses. Agora vamos falar um pouco sobre o assédio, Jackson. Vamos. De que forma o CONEM, se você tiver essa informação, eu creio que sim, as crianças, os jovens, de que forma elas são assediadas, na maioria das vezes? Realmente é naquele grupinho ali, perto do ambiente residencial, onde é que ela mora? Intervalo da escola. Na escola, né? Em que locais chega essas informações sobre o assédio? Porque é importante esse assédio onde tudo se inicia, né? É o contato ali inicial, porque já me ofereceram quando era. Quem nunca foi oferecido aqui, né? É verdade. Já foi me oferecido. E o ambiente é importante que a gente tenha esses dados para que realmente a gente possa combater, né? Nesses locais, fazendo fiscalização, fazendo palestra de conscientização, porque a ideia é afastar o traficante. O traficante ele está indo lá levar essa droga para que outras crianças ou adolescentes ou jovens, enfim, tenham ali a curiosidade, desperte a curiosidade e venha provar, experimentar. E ao experimentar, a porcentagem é muito grande dela voltar a utilizar e, infelizmente, chegar ao quadro de vício mesmo, né? De ficar ali dependente mesmo dessa droga e, inclusive, evoluir até para outras. Flávia.
Eu costumo dizer que para que nós possamos amenizar todos os problemas da nossa sociedade, é preciso contar com uma ajuda conjunta. É o poder público, é a sociedade, né? De que forma que o poder público pode nos A ajudar? família A também, né? família, né? De que forma que a gente pode ajudar? Criando mecanismos, criando atividades com que possa fazer que essas crianças elas tenham algo a fazer, né? Estejam ocupadas. Estejam ocupadas com esporte, lazer, O com a esporte educação, é muito bom nesse com a sentido. educação, né? Então, elas tendo essas atividades para fazer, né? Em torno todo esse tempo, com certeza não vai haver espaço para esse assédio e elas com certeza desde logo pequena, logo terão Com as isso igrejas em mente. também, né? As igrejas também Existe fazem. alguma parceria do CONEM? O Com CONEM está certeza. aberto também a fazer palestra, a fazer esse Estamos. trabalho de conscientização dentro das igrejas Sempre ali? estamos também em parceria com as instituições que já fazem esse trabalho, que o próprio poder público também faz, né? E tentam ir fazer de forma voluntária na sociedade, e eu acho isso fantástico. Nós temos essa parceria e nós também costumamos fazer. Ano passado, a gente levou uma atividade no Centro de Reabilitação e Dependência Química, que Olha fica só que lá legal. na M010. Nós levamos esporte, levamos o cine, levamos encaminhamentos para documentação. Foi um show para os internos que estão lá internados no Centro de Reabilitação e Dependência Química e todo mundo gostou. Por quê? Porque geralmente são eles que precisam buscar o serviço, mas dessa vez foi o contrário, foi o serviço que foi até eles. Então isso é uma novidade, eles se sentem acolhidos, se sentem valorizados e até um start, um boom, para que eles possam, eu estou no caminho certo, então eu vou continuar, né? Então estava em fase de tratamento, aquilo com certeza foi um marco assim na vida de cada um ali. E é mais ou menos nesse sentido que eu falo para você. Quando temos essas atividades à disposição, né, as políticas públicas funcionando, sem dúvida alguma, a sociedade ela funciona melhor, né? Fantástico. A nível de estrutura, o que nós temos hoje no Estado, Flávia, de estrutura, de centro de reabilitação, de profissionais na área da saúde, de profissionais psicanalística, psicólogo que trata aí a saúde mental, o que nós temos de estrutura hoje no Estado, você poderia trazer à luz, porque assim é um tema amplo, sabemos que tem associações, Tem saúde pública envolvida. ONGs, instituições, né? Sabemos também que existe o papel do município, né? Eu creio que o município Com também ali é o certeza. para-choque, né? Que é através dos CRAs. Explica pra gente esse passo a passo. Por exemplo, a mãe detectou que o filho dela é um usuário de maconha. Começou na maconha, está ali rebelde, né? Com todos aqueles pré-requisitos de um jovem que começa a usar esses entorpecentes. Rebelde, descobriu que o filho é maconheiro. Tá usando ali a erva daninha. Né? E onde é que ela pode recorrer? Né? Que passo? E aí fala pra gente, inclusive, sobre esse passo a passo e também a questão da estrutura municipal e estadual. Certo. Olha, se a pessoa, a mãe, o pai, ele não tem conhecimento algum sobre os riscos da droga, de uma maneira que não consiga dialogar com o filho... Que é um tabu para muita gente, né? Exatamente, porque é importante. Infelizmente, é muito triste saber que muitas pessoas não sabem dizer os riscos que as substâncias causam no organismo de uma pessoa, né? E aí elas vão recorrer aos órgãos, né? Se for esse caso, ela pode buscar prefeitura, né? Tem a SEMASC, que com certeza lá tem um setor à disposição para fazer esse tipo de escuta, ou também pode buscar a Sejusc, que lá tem uma gerência de políticas sobre drogas que também faz o levantamento. A SEMASC ali na Compensa, né? Fica ali na Compensa? A SEMASC da Prefeitura de Manaus fica lá, ali na Airão, no centro. Na Airão. Isso. Também eles têm esse serviço à disposição, né? Fazem os encaminhamentos para a rede especializada, mas também tem o Estado atuando ali, por meio da Gerência de Políticas sobre Drogas da Sejusc. Lá eles fazem a escuta qualificada e os encaminhamentos para a rede especializada. Possa ser que a demanda seja um caso de encaminhamento para um centro de atenção psicossocial, que são os CAPs, né? Mas também pode ser que seja uma questão de internação ou acolhimento
em uma instituição filantrópica, né? Uma instituição voluntária, como Fazenda da Esperança, né? Que aí aqui eu cito, porque são as que a gente reconhece como regularizadas hoje no Estado, né? E o Desafio Jovem, que também é bem conhecido, que também Que é um faz esse programa do trabalho. Estado, Desafio Jovem. Não, ele é da sociedade civil, não é do Estado. Ah, sim. Ok. Ele é a Fazenda. Eu fiz, inclusive, tô junto com o meu jurídico, lá do gabinete, Jackson Flávia, nós estamos fazendo a indicação para que as quadras das escolas municipais fiquem à disposição da comunidade para atividades esportivas, para que igrejas, para que instituições possam, de alguma forma, mobilizar Aos fins de semana. aos finais de semana a juventude, né? As crianças, fazer trabalho ali social, aquelas brincadeiras que nós tínhamos outrora, aquelas ruas de lazer, Antigamente tinha um brincadeira de programa saco, esporte na escola, né? Uma coisa E assim, aí, né? acho que é importante a gente ter essas iniciativas para que possa realmente envolver a comunidade e afastar cada vez mais ali o sedutor, né? O assediador que está na outra ponta ali, querendo cada vez mais cedo induzir as crianças, a juventude a essa prática que sabemos que causa uma destruição muito danosa nas famílias e se torna muito caro para o Estado, Jackson. Pois é. Muito, muito caro E essa é uma para o atividade, Estado cuidar de um né? viciado do que um que está ali. Acho que a prevenção é muito mais barata. É muito mais barata. Sem dúvida. Né? Eu queria É citar melhor aqui, prevenir do que remediar. remediar. Minha vozinha já dizia isso. Eu gostaria de citar aqui, doutora Flávia, o PROERD da Polícia Militar. Acho que eu tive a oportunidade de fazer inúmeras reportagens do Programa de Erradicação de Drogas da Polícia Militar, que leva até as escolas um mascote, um oficial, mostra o perigo das drogas, os tipos de drogas, às vezes é um pouco até agressivo, não, mas os males que causam, e isso ele é um programa, apesar de não ter tanto apoio, mas que deveria ser potencializado. A senhora acredita que esse tipo de parceria pode contribuir para eliminar o aumento de jovens e até crianças no consumo de drogas? Com certeza, o PROERD é um grande parceiro nosso, inclusive, por meio lá do coordenador estadual, o Tenente-Coronel Henriques, né? Então, a gente tem uma parceria já firmada e a gente tem feito, tem tentado também poder descentralizar também essas atividades, não só aqui em Manaus, mas também nos outros municípios do estado. Ano passado, nós estivemos em Presidente Figueiredo, foi uma manhã e tarde perfeita. Fizemos ali muitas sensibilizações nas instituições de ensino, foi muito bom. Né? E nós pretendemos, com certeza, no ano de 2025, continuar essa parceria. Afinal, não sei se todos sabem, né? Mas o PROERD hoje ele já não tem mais estrutura somente para crianças, né? Que é o que todo mundo conhece, é que ele só trabalha com criança. É verdade. Mas eu aprendi já com o nosso tenente-coronel que já existe programa para a criança, para o adolescente e também para a família. Fantástico. Aí uma novidade. Esse envolvimento é primordial, né? Porque a participação da família é importantíssimo para que essas mazelas, Jackson, Flávio, venham diminuir na sociedade. Né? O pai, a mãe ali, a presença constante, até mesmo dos tutores, é importantíssima nessa socialização de forma correta, né? Das crianças, dos jovens e futuros cidadãos. Né? Nós sempre pensamos e queremos o bem da sociedade. Imagina. E a família, como pilar, como a base central da sociedade, ela precisa ser incentivada, gerar esse vínculo, fortalecer esse vínculo, ter atividades do Estado, da Prefeitura, para fortalecer esse vínculo. E a gente tem, de alguma forma, no âmbito municipal, Jackson, Flávia, trabalhado para que realmente nós tenhamos essas atividades mais fortalecidas. Né? Com certeza. Imagina, para muitos, se eu, desde criança, já aprendo que o álcool, por exemplo, ele é tanto uma droga depressora quanto uma droga estimulante, ou seja, que no início eu tomo 2 doses, 3 doses, eu fico animada, mas se eu já extrapolo essas 3, 4 doses, eu já fico mais sonolenta, eu já entendo que ela pode ser um perigo para mim. Eu não tendo uma estabilidade. Agressivo. Exatamente. Né? Pode trazer agressividade, pode fazer você
perde o dinheiro, perde a carteira, deixa ser roubado, se Só machuca. transtorno. É só transtorno. Só Então, transtorno. se eu aprendo Exato. desde pequena os riscos, né? Quando eu cresço, eu já vou tendo essa conscientização, né? Essa sensibilização. E com certeza os que vão conviver comigo vão saber, né? Então, a prevenção, sem dúvida, ela é a chave, ela é primordial na educação e também em toda a política pública. Tu tens alguma informação de números referente ao impacto do consumo da maconha na saúde pública do Estado? Vocês já chegaram a fazer algum tipo de trabalho com a Sejusc, com alguma secretaria nessa área, desse impacto na saúde pública? Na saúde, eu não tenho esse dado, mas eu posso com certeza buscar com os órgãos competentes da saúde. Com certeza eles têm lá, porque na saúde tem uma gerência de atenção psicossocial que trabalha só essa parte da saúde mental e também da política sobre drogas. É importante até para que a gente possa, né, Jackson, de alguma forma fazer algum trabalho voltado, específico, né, para essa área, porque nós precisamos urgentemente minimizar. Né? Nós temos aí um estado com a fronteira aí gigantesca, né? Que recentemente a polícia apreendeu 6 toneladas e meia de entorpecentes, né? Exatamente. O COI fez um trabalho fantástico. Por sermos vizinhos aqui aos países que são maiores produtores do mundo de drogas, a gente passa por esse processo. A violência tem também sido algo de escala muito acelerada, no sentido de pessoas que sofrem com um problema de dependência química praticarem agressões e até homicídios. Um caso que nós noticiamos, inclusive, hoje pela manhã, foi de um filho, né, com histórico de dependência química, que atentou contra a mãe, tá, no Japií, na zona sul de Manaus. Você viu essa notícia? Ele morreu porque o irmão, ao defender a mãe, desferiu várias facadas no agressor. O agressor sendo o próprio irmão e filho da vítima. Quer dizer, uma tragédia que toda ela está enraizada nas drogas, né? Então, essa lei do Raif Matos, eu acompanho os comentários, as pessoas banalizando, as pessoas querendo, como ele diz, minimizar, romantizar, é algo muito sério nas grandes cidades e que isso tem refletido nos municípios pequenos também. A gente que trabalha na comunicação, no jornalismo, vê ocorrências surreais de filho querendo matar a mãe por ela não dar dinheiro para ele comprar droga. Quer dizer, é um drama hoje no estado do Amazonas, vamos falar do estado do Amazonas, vamos falar do nosso quintal e da atuação do CONEM, né? E de políticos parlamentares como o Raif, que dentro da sua pauta propõe uma lei para fortalecer. Ah, mas já existe essa lei, eu estou fortalecendo no âmbito municipal. Entende? Acho que esse debate ele deve ser levado a todos os lugares, em cooperativas, para a família, para as igrejas, para associações, para que a gente possa abrir a mente, né? E, ao divergir ou convergir, ter uma base. E o CONEM está aqui representado pela doutora Flávia, com todos os dados, com a atuação. Muito me surpreendeu, agora nessa conversa aqui à direita, vereador Raif Matos, estar há 7 anos desativado. Estava. Né? Quer dizer, um hiato, um vazio, sem nenhuma atividade, que vocês estão de parabéns por estarem a todo custo, porque não é fácil lidar com pessoas que, é direito meu, é o direito que eu tenho, é direito de expressão, é o livre-arbítrio. Tudo bem se você realmente optar por isso, mas desde que não cause problema ao outro, ou até mesmo desferir algo muito grave, que é a extremidade, o homicídio, como aconteceu esse caso que eu falei hoje para a senhora, que é chocante isso, mas que é uma realidade, que muita gente ou não vê ou finge não ver. Por isso que essas ações todas têm que ser exaltadas. Se discordo, prefiro o silêncio, mas elas têm que ser exaltadas a título de se levar, como é o caso do Conversa Direita, como uma forma de proporcionar o que está acontecendo. E o CONEM, como você ainda há pouco falou, não é nenhuma novidade, estava apenas parado. E agora precisa do apoio de toda a sociedade. Qual é o acesso que nós podemos ter ao CONEM?
seja ele para denúncias, seja ele para procurar programas que desenvolve ou que tem suas parcerias? Você pode enviar um e-mail com a sua solicitação para o nosso endereço conem@sejusc.am.gov.br e com certeza nós iremos atender com todo carinho, Responde, né? Iremos né? responder. Diariamente nós temos aí as atividades, estamos com certeza atendendo todas as solicitações que nos aparecem lá e com todo carinho. Exato. Como funciona hoje a estrutura do CONEM? Vocês têm uma sede? Existe um trabalho voluntário? Como é que funciona a hierarquia? Vocês fazem algum trabalho de fiscalização, de abordagem? Vão para as ruas com algumas outras secretarias, com a Sejusc, com a Semasc? Vocês acompanham esse trabalho de abordagem do Estado, tanto como na Prefeitura também? Então, atualmente, como eu já tinha falado, nós estamos ainda em fase de reestruturação. As ações nós estamos fazendo, mesmo que a gente não tenha estrutura ainda. Pontuais, né? Então, é por conta mesmo da demanda. Então, nós não temos como deixar assim ao léu, não temos como ficar de olhos fechados para toda a situação ocorrendo. Então, nós realizamos mesmo assim, mas no momento nós estamos ainda focando na fase de reestruturação do regimento interno, que está ainda na Casa Civil do Governo do Estado, posteriormente vai para a Assembleia Legislativa, e a partir disso a gente vai correr, então, para as emendas parlamentares, para os outros recursos do governo federal, para termos uma sede. Nós não temos ainda uma sede. E aí nós realizamos nossas reuniões ou na OAB, porque lá é um espaço onde nos foi cedido por meio do presidente, né? E também, ou então, nos espaços da Sejusc, que é onde o CONEM está vinculado, né? Claro que o CONEM ele tem total autonomia para realizar suas atividades, né? Ele só está vinculado ali, digamos que por meio da legislação na Sejusc, mas ele tem total autonomia para realizar suas atividades. E também, quando nós somos convidados, nós fazemos questão de também estar participando das ações de fiscalização, porque também é um dever nosso fiscalizar. E o quadro de servidores hoje ali do CONEM conta com pessoas capacitadas no que diz respeito a esse auxílio às famílias, no que diz respeito à questão das drogas, a utilização? Existe um quadro de assistente social? Ou realmente vocês fazem um trabalho de parceria com a Sejusc? Nós trabalhamos ainda em parceria com a Sejusc, né? Nós estamos na luta aí para conseguirmos ainda esse espaço. Estamos em diálogo com o governo federal para conseguirmos equipamentos e quando nós precisamos de técnicos, nós solicitamos ou da Sejusc ou dos próprios membros que compõem o colegiado, que também têm as suas especializações. Dentro do CONEM nós temos 16 cadeiras, né? Então são muitas cadeiras. Tem a Sejusc, tem a Segurança Pública, Assistência Social, tem a Saúde, tem o Conselho Regional de Psicologia, de Medicina, de Farmácia. Defensoria Pública. Né? Defensoria, tem a OAB. Então, assim, são vários órgãos. E quando nós necessitamos de algum técnico, ou nós solicitamos da Sejusc, ou nós pegamos dos próprios... Esses órgãos disponibilizam. os órgãos disponibilizam, que também são grandes parceiros nossos. Bom, eu creio que é uma ferramenta que pode auxiliar, já está auxiliando, né, como lhe convém, e pode ainda ser potencializado. Eu quero aqui me colocar à disposição, Flávia, do CONEM, para que nós venhamos aí buscar o diálogo com a sociedade civil, buscando lado a lado, ombreado com a população, com as famílias, que nós iremos, sem dúvida nenhuma, Jackson, trazer melhorias, né? Mais segurança, mais qualidade de vida, abordando esses temas. É um tema muito extenso, muito vasto para se analisar. Não cabia em um só podcast. Não cabia. Parte 1, parte 2, tem que ter tem vários. porque realmente né? a questão das drogas e a maconha como o canal ali inicial das drogas ilícitas. Exato. É algo que a gente precisa abordar, estar sempre conversando e amadurecendo. Com certeza. Ver os cases de sucesso em outras cidades, em outros estados. Nós temos um país continental,
né? E nós temos aí um presidente, inclusive, de El Salvador, se eu não me engano, né? Bukele. O Bukele, que realmente fez um trabalho ali Combate de duro, combate rígido, É. né? Ao narcotráfico. Hoje em dia é um exemplo, um case de sucesso e o Brasil precisa acordar e fazer esse choque de ordem realmente, porque precisa ver a punição, precisa ver o cidadão, ele precisa temer. Ele só vai realmente mudar se, lógico, evidentemente, ali no início, né? Porque depois que ele está viciado, está ali à base de remédios para realmente, enfim, sair dessa fase de vício, ali no início, ele precisa temer a lei, ele precisa temer algo, né? Ele precisa ser punido administrativamente, educativamente, ele precisa ser coibido pelas forças, enfim, para que realmente ele possa pensar 2 vezes antes de ir para esse mundo do crime, né, Jacques? É verdade. E essa discussão toda envolvendo quantidade de maconha, que muito polarizou na sociedade brasileira, vamos colocar na sociedade brasileira, eu acredito que isso tenha confundido e atrapalhado até as atividades do CONEM, por exemplo, né? As pessoas se sentem até então seguras com determinada quantidade, considerando que qualquer quantidade é nociva. Como é que vocês enxergam dentro dessa luta contínua do CONEM? É preciso ter uma cautela, como você falou, né? Então, eu acho que quando nós somos educados desde antes, já sabemos dos males, dos malefícios, nós já temos aquela ideia, né, de até onde ir. Mas quando nós nos deparamos com uma sociedade onde procura desculpas para fazer coisas ilícitas, realmente é muito preocupante e com certeza se torna uma pedra de tropeço para quem desenvolve e tenta desenvolver as políticas públicas. Com certeza, nesse sentido aí, é uma dificuldade que entra aqui no nosso campo. Só atrapalha, né, qualquer coisa. E parece que muita gente apoia, ou involuntariamente, né? Um exemplo bem significativo são nas redes sociais. Eu observo as redes sociais, as manifestações que são feitas para qualquer tema, incluindo drogas, né? As pessoas alegam que o uso de drogas, por exemplo, algumas pessoas, é algo que depende de cada um, não depende, todos nós estamos envolvidos. Porque volto à vítima da mulher que foi empurrada por um esquizofrênico. Ah, mas você não sabe o que culminou a esquizofrenia, mas são malefícios que podem ser desenvolvidos através da droga. Sim. Né? Então, Como ela todos mesma nós, abordou no início, exatamente, todos nós estamos aí vulneráveis. Então, é de interesse da sociedade. Muita gente se esquiva do assunto. Muita gente acha que por não ter um ente familiar ou no círculo de amizade que não use, até então revelado, acha que não pode participar disso. Mas é um problema de toda a sociedade. Concordas? Concordo. E concordo também porque as pessoas, às vezes, elas são seguras demais, né? Em si mesmas. Já começa por aí. Não, eu não vou conseguir, eu não vou me viciar, é só uma dose. Só que aí a gente entra naquela discussão, né? Que para você se tornar dependente de qualquer substância, vai depender da pessoa. Vai depender do cenário onde você se encontra, da situação onde você... o cenário onde você usou. Então, tem todo um debate ali que a gente precisa levar em consideração. Fora que, hoje em dia, se você olhar, qualquer coisa pode se tornar uma droga para você, né? Até o próprio cafezinho que a gente gosta de tomar, né? É um malefício para o nosso organismo se ele é usado de uma forma indevida. Então, assim, é preciso ter cuidado, é preciso ser sensibilizado desde antes. As famílias, elas precisam ter em mente isso, precisam saber, precisam conhecer, né, e poder educar os seus filhos para que isso não seja levado como um senso comum lá na frente, né? A companhia é muito importante, né? Muito cuidado com a companhia, né? A minha mãe sempre falava, Jacques, meu filho, cuidado com a companhia, olha bem com quem tu tá andando, cuidado aquele dali, aquele dali. Né? Muita E influência. a gente sempre acha, não tem nada a ver não, mamãe, isso é normal, e acaba, né, sendo influenciado, e isso é muito importante a gente sempre estar trazendo à tona, porque hoje com o dinamismo do dia a dia de nossas vidas, né,
esse corre-corre, a gente acaba esquecendo das coisas básicas de lá de trás, quando não se tinha celular. Né? Quando tu ligava para as pessoas com ficha do orelhão, A fila é imensa. lá. fila imensa, né? Facilitou tudo o conteúdo. Hoje todo mundo de cabeça baixa chega num restaurante, você tá lá, o pai, a mãe no celular, a criança no celular, ninguém conversa. Mas é difícil. E acaba passando difícil. batido Vai nesses ser conselhos difícil. simples, básicos, né? De cobrar, olha, quem está andando na escola hoje? Como é que foi lá? Vai Né? ser difícil. E quem é aquele menino que está andando jogando bola? É importante esse básico, que muitas das vezes não está sendo mais cobrado e nem está sendo mais discutido no seio familiar. E a gente precisa trazer isso novamente. Essa tradição, ela precisa voltar no seio da família, né? Família moderna, inclusive, né? Exatamente. Daquele cidadão, daquela cidadã que estão começando a vida agora na educação, de educar os filhos. Você precisa realmente buscar boas famílias tradicionais, seguir os conselhos dos avós, dos pais, porque é uma geração que está vindo aí, Jackson, e não está valorizando, né, esses conselhos antigos e acaba que se perde aí no meio do caminho e, infelizmente, perdendo aí a sua vida, perdendo a vida dos seus filhos. E nós precisamos trazer esses valores, esses princípios antigos, né, conservadores, porque formou a geração, formou a base que sustenta até hoje a sociedade. A gente precisa voltar com esses conselhos, Jackson. Imagina, Jackson, agora eu lembrei de nós falando, né, de que às vezes a gente normaliza alguns atos como se fossem, assim, tranquilos, né? Ok. Lembrei também de quando saiu um tempo desse, saiu uma pesquisa aí de que beber uma taça de vinho todo dia, não sei se vocês já viram essa notícia. Faz bem para a saúde. Coração. Faz bem para o coração. Olha, o coração, ele vai ter a saúde coronária por conta de uma taça de vinho. Depois 2 taças deve ser melhor. Aí vai para meia garrafa. Agora imagina uma pessoa que ela já tende a um transtorno, ou então já está com uma depressão, com uma ansiedade, né? Ela já tende ali para outros problemas, né? E fora que às vezes se usa essa desculpa de consumir qualquer outra substância como uma fuga da realidade, né? Então não podemos relativizar jamais e nem romantizar esse tema do consumo da maconha, das drogas, enfim, da maconha que nós estamos aqui mais especificamente falando, porque realmente é viciante. Sabemos o grau de que essa substância causa nas pessoas e o grau que ela pode, destrutivo que ela pode causar na destruição da família, né? Então, assim, eu quero me colocar à disposição do CONEM, viu, Flávio? Nós estamos com o mandato e a porta dos nossos gabinetes aberta para que você realmente, junto com a sua equipe, nós possamos amadurecer esse debate com a sociedade, com as autoridades, para que nós venhamos buscar ideias, né, caminhos para ser esse braço amigo da família Manauara, Jackson. Isso. Olha só, Conversa à Direita, o podcast com o vereador Raíf Matos, do PL aqui do Amazonas, conclui mais uma etapa, recebendo a doutora Flávia Ribeiro, do CONEM, aqui do Amazonas, que é o Conselho Estadual de Entorpecentes, de combate, na verdade. Né? Políticas sobre drogas. Políticas sobre drogas. Isso. Então, isso é muito importante. Tem vários assuntos que nós ainda vamos tomar. Esse é o 2º episódio nosso. E a gente vai trazer também outros temas importantes para toda a família aqui de Manaus, do Amazonas e do Brasil. O podcast com Raíf Matos, vereador de Manaus. Porque vai mundo afora, né? É mundo afora. Então é um Conversa à Direita. Muito obrigado. Volte quantas vezes puder, né? Que tem muito trabalho a ser realizado e foi um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pelo acolhimento. Foi um diálogo, com certeza, que ele não finalizou aqui. Isso. Ele vai continuar durante aí todos esses dias, todos esses meses. E a gente, com certeza, quer contar
né, com o apoio de vocês, da Sempre. sociedade, e de você que está nos escutando, nos ouvindo, nos vendo. E qualquer coisa que vocês possam também estar nos noticiando por meio do nosso e-mail, dos nossos contatos, nós estaremos à disposição, com certeza, para ouvir todas as demandas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Raif, por mais um Conversa Direita. Até a próxima, até lá. Até.